a gente vai falar sobre um assunto específico e tudo mais. E quando a gente estava desenhando, eu, a Tati, a Maju, as pessoas que trabalham com a gente esse sarau, a gente achou importante um dia abrir um espaço só para conversar sobre o assunto que fosse necessário, sem um direcionamento muito claro. E agora a gente está abrindo esse espaço para falar só com os profissionais de saúde, porque a gente sabe que vocês sejam as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, realmente estão no estresse absurdo, mas também quem não está na linha de frente, mas que com certeza tem amigos, está dando um suporte para quem está na linha de frente. Então, a gente acha que esse espaço é interessante para a gente poder falar, ouvir, abrir um espaço de troca aqui. E acontece assim. Eu vou ouvindo, vocês vão trazendo assim o assunto que vocês gostariam de falar, o assunto que está mais assim sendo necessário. A gente falou um pouco sobre isso, né? Foi a news da nossa semana passada. Você é forte, só está cansado. Estão falando sobre a importância de criar as pausas, de descansar um pouquinho. Então, para começar e para vocês irem pensando o assunto, vamos fazer a nossa tour pelo Brasil, ver de onde que vocês estão. Escrevam, por favor, onde vocês estão aqui no chat, para a gente começar a ler e fazer um passeio pelo Brasil. Pelo mundo, na verdade, né? A gente tem até Sevilha hoje aqui, São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Salvador, São Carlos, Porto Ferreira, Rio de Janeiro, Vitória, Natal, Salvador, Ribeirão Preto, Maringá, Paraná, Osasco, Franca, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, São Paulo, Natal, Uberlândia, Montes Claros, Guarapuava, Rio de Janeiro, São Paulo, São Carlos, Barra da Tijuca, Recife, Uberlândia, Barueri, Porto Alegre, Brasília, Porto Alegre, São Francisco de Guaporé, Rondônia, Três Lagoas, acho que essa é a primeira vez que eu vejo essa cidade aqui. Rondônia, Três Lagoas, alguém tem a pessoa de Sevilha, que eu acho que eu deixei ela com vergonha, ela foi embora, mas Sevilha estava aqui também. Tem mais? Muitos lugares que são do Brasil, que legal. Eu adoro isso. A Paula está aqui, ó, então, Sevilha. Muito legal. Eu adoro. Eu já fui uma vez, fiquei um tempo, quase um mês em Sevilha, há muito tempo atrás. Foi uma delícia. É uma cidade maravilhosa. Salvador. Olha, aqui já vou começar aqui. Hoje é o primeiro dia oficial do Hospital da Caridade de Franca, no interior de São Paulo. Hospital criado para pacientes em cuidados paliativos, mas foi inaugurado antes por conta do Covid para ajudar o sistema de saúde da cidade. Que notícia maravilhosa, a Mariana que está falando isso para a gente de Franca. Para paciente, um hospital focado em cuidados paliativos. Isso é maravilhoso. Que ótimo. Parabéns, parabéns, parabéns. Então vamos lá. O que a gente precisa falar hoje? Que assunto vocês gostariam da gente abordar? Relacionado ao que estamos vivendo, né? Relacionado ao assunto que a gente está vir e morrer, relacionado a essa situação do Covid. Nós não vamos falar de política. O foco é a gente. O que vocês estão precisando, desafios e necessidades. A gente se ouvir. Eu ouvi e me sensibilizei muito com os profissionais que trabalham na linha de frente e da angústia de mães que têm os filhos e não poderem, né, deixar esses filhos, a criança abraçar, né? Como está complicado para a própria criança entender isso. E também eu tenho amigos médicos e não sei se por serem homens o comportamento mudou muito. Eles estão com tanta responsabilidade, com tanto medo de pegar o corona, que a pessoa, eu estou sentindo assim, parece que vai ficando numa bolha, né, Tom? Então, eu tô assim, muito triste, porque como fazer, né, nessa hora? Que imagina a angústia, tudo que vem na cabeça desse profissional, entende?
Não sei. Alguém está vivendo isso? Alguém se identifica com isso, que está na linha de frente, tem filhos ou que está se sentindo dessa forma? Não? Só vou sair aqui para carregar o meu carregador aqui, mas pode falar que eu estou ouvindo. Tem alguém que está vivendo isso, sentindo isso, se identifica com essa fala? Lilian, você não tem medo não, filha? Eu tenho medo? Algum medo, uma ansiedade, alguma, né? Porque chegar em casa, eu vejo às vezes que eu saio, gente, é uma trabalheira a hora que eu volto, porque Jesus, é assim, tô até porque é aqui do lado, né? Vou no supermercado, mas é uma trabalheira, imagina para quem está lá, né? Assim, eu não tenho filhos, né? Não tenho. Tenho meus pais, que isso aqui está me incomodando, não poder. Eles são idosos, não poder encontrá-los. Eu passava todo final de semana com eles. Minha irmã agora está com sintomas, suspeita de Covid, ela vai fazer o teste amanhã, então isso realmente traz que ela é asmática e traz um certo receio de ela piorar, enfim, tudo que pode acontecer com a doença, né? Mas o que eu gostaria de falar hoje é que depois daquele jantar, Tom, que você sugeriu fazer aquela pausa, né, do paciente quando falecesse, na emergência, e eu me lembrei muito de você na sexta-feira, eu estava de plantão, e eu não consegui fazer isso porque, apesar do paciente já ter chegado em óbito, né, mas eu não consegui nem chegar no paciente, nem poder cuidar desse corpo e nem acolher a família, né, de tão pesado, de tanta gente que outros pacientes graves, paciente entubado, isso na emergência, né, chegando paciente desaturando, e você tem que é uma demanda muito grande para nós profissionais de saúde, porque a demanda do paciente, a demanda do familiar, a demanda da instituição, a sua demanda que ninguém olha para você, né, nesse momento. E isso me causou Chorei no momento, lá no plantão, chorei quando cheguei em casa, fiquei o dia ruim mesmo, mal. Consegui chegar na família no final do plantão, sair, porque assim, alguém disse meu nome, eles vieram atrás e a gente foi explicar o que ia acontecer, quais são ia ser os próximos passos e tudo. Dei meus sentimentos e tudo, mas sabe aquela sensação que para mim faltou, que é o que eu geralmente faço e não estou conseguindo fazer. E aí, depois de pensar, assim, de refletir, fiz um post bem impactante no meu Insta, um monte de gente se solidarizou e, enfim, mandou mensagens bem positivas. E aí eu pensei, eu fiz o que era meu possível, né? Naquele momento eu não consegui enxergar isso, mas depois, né, fazendo essa retrospectiva, eu fiz o que era possível para mim e eu sei que eu dei o meu melhor, né? Mas no momento assim, é uma mistura de emoção, vem raiva, vem revolta, vem sensação assim, tristeza, sensação de impotência, que não é sua impotência, na verdade, é a impossibilidade, mas passa por esse momento, enfim. E me lembrei muito do que você disse. Eu queria ter feito isso, sabe? Mas não consegui. Enfim, não sei se vou conseguir nas outras vezes, porque realmente a emergência é aquela coisa muito rápida, dinâmica e que às vezes não dá para você parar. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu tenho certeza que você fez o seu melhor. E é isso, né? É isso tudo que você está trazendo, né? É uma situação de emergência, uma situação de muitas demandas e você fez o que era possível. E com certeza, se você tivesse mais tempo, mais espaço, mais você faria, porque você sabia o que fazer. Não é que você ficou paralisada ou você falou, tipo, não tenho ideia, não. Eu só fui com vontade de fazer mais isso, isso, isso. Isso seria benéfico para a família, isso seria benéfico para mim, isso seria benéfico para a equipe. Você tinha todo o recurso, e mais do que os recursos, a intenção de fazer isso, mas não pôde. Então é isso, eu acho que é super importante lembrar, e nem sempre dá para lembrar,
mas que bom que em algum momento você falou, você se lembrou disso, e daí isso te trouxe para o eixo, né? De falar, não, eu fiz o meu melhor. Então, eu acho que é importante isso, todo dia lembrar, eu fiz o meu melhor. Porque a gente nunca vai conseguir acabar com todo o sofrimento do mundo. Que não vai, nunca vai acabar. Mas se a gente tiver clareza e estar em paz, falar assim, eu fiz o meu melhor, todo mundo fazendo o seu melhor, isso vai fazer diferença. Deixa eu contar o que é isso, né, da pausa que a gente está falando, que a Lilian falou, que eu comentei no jantar, e eu havia entrevistado, trazido aqui para o Conversas Sinceras, no Sarau, um enfermeiro americano chamado Jonathan Bartels. Ele criou não é uma metodologia, um pequeno ritual, ele é um intensivista, de quando ocorre o óbito, né, a pessoa morre, um paciente morre no hospital, naquele exato momento que aconteceu, logo após o ocorrido, ele pede uma pausa. Então, ele sugere que o profissional dele fale, vamos parar 1 minuto, para a gente honrar e reconhecer essa pessoa que acabou de morrer. Essa pessoa, ela tinha uma família, ela tinha seus amigos, ela tinha uma história. Então, vamos reconhecer essa pessoa, essa vida. Vamos reconhecer os profissionais que estão aqui. Vamos reconhecer todos os esforços que nós fizemos. Então, agora nós vamos pedir 30 segundos, 1 minuto de silêncio. Cada um honre essa história como for melhor, achar da melhor forma. Então, a pessoa pode fazer uma oração, a pessoa pode mandar energia, depende de como ela se sentir melhor para fazer isso. Então, é muito importante fazer isso, porque, como isso, né, a Lilian ficou arrastando isso. Então, de uma certa forma, você encerra aquilo, mesmo que muito rapidamente, é um micro ritual, mas todo mundo vive junto aquilo, a equipe vive junto isso, para depois seguir. Eu acho que é pequeno, é muito pequenininho, mas é muito simbólico, é muito potente. Então, fecha aquela história para poder abrir essa. E eu tinha pedido, sugerido, né? Quem puder, começa a fazer. Daí a Lilian também, talvez ficou com essa frustração, né, Lilian? De falar, eu sabia que eu tinha que fazer, eu poderia ter feito, e eu queria ter feito, e não consegui. Mas está tudo certo, na hora certa isso vai acontecer. Na hora certa isso vai acontecer. Você já está com isso em mente. Eu tenho certeza também as pessoas agora que estão ouvindo e passarem por isso, talvez lembrem. E talvez a primeira vez não consiga fazer, talvez a segunda não. Mas uma hora isso acontece. Eu acho que pode ser muito benéfico. Porque agora realmente é desafiador, porque é tudo num outro ritmo muito mais intenso. Mas em algum momento vai acontecer. Ou às vezes não é na hora, mas talvez no final do dia. Chamar as pessoas que estão ali perto. Mas o que ele sugere é que sejam todas as pessoas que estão envolvidas ali mesmo, que aconteça. Se o familiar estiver por perto, incluir o familiar. Agora é difícil, né, também incluir o familiar, a gente sabe disso tudo. Mas como adaptar isso, né? Alguém se identifica com essa situação, assim, de no final do dia, de achar que ficar se sentir frustrada, se sentir que não fez o que deveria, ou de gostaria de ter feito mais, alguma situação assim, e depois lembrar, não, na verdade eu estou fazendo o que é possível. Como é que isso chega até vocês aí? Então, eu tenho uma sugestão. É. Eu não estou ainda trabalhando, eu estou no último ano de fisioterapia, Mariana, mas você tá com a câmera fechada, você sabe, né? Ou não? sim, vou abrir. Tá. Eu acabei de ver tua cara. Legal. E a minha professora de cuidados paliativos, ela falou que visitou um hospital na Argentina e que lá, todo dia, no começo e no final dos atendimentos, eles fazem numa sala, colocam o nome de todos os pacientes que vieram a óbito e eles fazem um ritual, não com uma oração específica, mas um ritual para se despedir daqueles pacientes que vieram a óbito naquele dia. Uhum. Eu acho que, assim, tentava, assim, colocar isso em prática, assim, nesse momento tão corrido que eles estão passando, assim, pelo menos um momento do dia separar para fazer isso pelos pacientes. Eu acho que é pelos pacientes e pela própria equipe também, né? Acho que é uma coisa que impacta todo mundo. É pelo paciente,
é pela família e é também pelos profissionais. Mas assim, como para vocês podem ir criando essa reserva aí, né? Essa calma, esse acolhimento, buscando essa força, porque acabou aquilo, mas vai começar, vai seguir, né? Então, como se organizar emocionalmente? Esses pequenos rituais, eles trazem isso. Existem, tipo, hóspices que têm os seus rituais. E, por exemplo, tem o TED Talk do B.J. Miller, do B.J. Miller, não sei se vocês já viram. Depois dá uma olhada, B.J. Miller. Ele fala sobre um ritual que tem lá no Zen Hospice, lá em São Francisco. Eu já estive lá nesse lugar, nessa casa, agora já foi até fechada, que quando o paciente morre, daí no final todos os profissionais, tal, eles na hora de que o corpo está indo embora, eles jogam pétalas de flor, como é um ritual para criar esse fechamento. Eu fui também no outro hospital, lá um hospice em São Francisco, que daí tem um jardim, vai ter umas pedras que os profissionais de saúde pintam, as pedras escrevem o nome do paciente. Então, o jardim é cheio de pedras coloridas. Então, eles vão achando. No Zen Hospice também tem os papeizinhos, assim, ele é budista, né? É um espaço budista, então tem algumas imagens, e daí tem o nome dos pacientes todos ali, para ir homenageando. Então, são pequenos rituais que podem ser feitos. Existe o desafio agora, porque essa correria, essa demanda, mas é muito importante. Então, Ô, Tom, ritual posso falar? grupo, mas acho que também tem os rituais individuais, que cada um pode pensar no seu micro-ritual. Então, eu estou querendo falar um pouquinho. Olá, tá me ouvindo? Sim. Eu sou a Clara. Bom, a gente está dentro de uma UTI pediátrica hoje, eu sou psicóloga, e nós temos 2 rituais dentro da nossa unidade. O de alta do paciente e o do óbito do paciente. O de alta, eu tenho estimulado, nós temos feito com a equipe, com o número que for possível da gente ter. Quando os pacientes saem, a gente faz uma celebração da saída dele, né? Chegamos a cantar uma musiquinha para a saída dele, ele recebe um diploma com a alta dele, de que ele foi um campeão, de que ele venceu essa batalha na vida, e a gente canta uma musiquinha e ele segue o caminho dele. E nos óbitos, nós temos conseguido também fazer, a gente reúne, quando possível, toda a equipe no momento do óbito, depois que preparam o corpo, antes de levar o corpo, de tirar o corpo de dentro da unidade, a gente está reúne a equipe e os pais da criança dentro da unidade, e nós fazemos uma oração, dependendo, é claro, da religião, mas normalmente é só o Pai Nosso que nós fazemos. E eu tomo a palavra sempre para fazer alguns estímulos com relação à família, aqueles pais, o que nós acompanhamos dentro da unidade, sempre relevando a importância que foi da batalha deles até ali, né? E depois eu dou um suporte individual para aquela equipe que fica ali. E nesse momento do Covid, apesar de na nossa unidade a gente não está tendo caso aqui no Mato Grosso, na capital, pelo menos, a gente não teve casos de Covid, não na unidade que eu estou, até mesmo porque é uma unidade pediátrica, mas eu estou buscando nessa equipe agora, a gente está reforçando, eu estou buscando reforçar os pontos positivos que a nossa equipe tem, porque está todo mundo com as emoções à flor da pele. Em muitas situações, eles é como se tivesse qualquer coisinha vai inflamar, vai virar fogo. Então, a todo momento, a gente está fazendo movimentos, conversando, valorizando os pontos positivos que eles têm, justamente para tentar amenizar toda essa situação de angústia, de nervosismo que eles estão, que é nítido. Acho que, como a Lilian falou, às vezes a correria da unidade, ela está numa outra instituição, num outro ponto, que é a das emergências, não sei se a nossa é a UTI, mas numa situação diferente, de certa forma, mas eu estou tentando, de alguma forma, junto com a equipe, valorizar mais esses pontos positivos que a equipe tem, retomando isso com eles ali. Perfeito, perfeito. Isso é super importante. O que o Jonathan, esse cara, contou da história dos rituais, que a primeira vez que ele viu, então, também foi uma pessoa que puxou uma oração. Alguma oração, não lembro se era um budista, alguma coisa, mas daí que ele não tocou com ele. Era talvez do paciente, mas a pessoa, o profissional, não foi tocado. Então, por isso que ele sugeriu, primeiro,
ele honra todo mundo, daí fala, agora 30 segundos, 1 minuto, e você honra. Daí a pessoa vai seguir o que para ela é importante, né? O que fala melhor com ela. Então também esse foi o aprendizado, entendeu? De que, porque às vezes daí o Pai Nosso acolhe a maior parte, mas às vezes tem um profissional que não acolhe. E aquilo que é também para ajudar ele a encerrar aquilo, talvez não tenha um efeito. Então, a ideia é você tentar organizar com todo mundo. É uma fala laica, uma fala acolhedora no início, e daí fala, agora esse tempo cada um faça a sua própria oração, ou sentimento, ou fique em silêncio, que se sentir melhor, como te acolher melhor. Então, daí é mais inclusivo. Né? Ótimo, obrigada. Tom, Oi. Tom. Oi, a Roseli. Meu nome está aparecendo Amanda. Então, eu posso só falar uma coisinha rápida? Peraí que eu não estou te achando. Você está com a câmera fechada? Não, eu estou sem câmera, tá com defeito. E o nome está da minha filha, Amanda. Tá bom. Então, a que eu pensei, né, pelo esse corre-corre tão grande do setor, né, nesse momento que a moça até colocou, né, que não dá tempo, eu pensei que talvez, vamos dizer, se passassem perto do paciente, acabou de, né, de se despedir do corpo, e as pessoas só dessem um mínimo toque na mão, ou no braço, ou no ombro, ou no peito, e dissesse umas mínimas palavras, tipo, nós estivemos aqui e estamos ainda com você, né? Muita paz, qualquer coisa assim, mesmo que rapidamente. Porque ainda está até na energia do desligamento, né? Que talvez pudesse ser bom até para a equipe toda dizer, eu falei alguma coisa. É importante criar algum ritual. Isso. Hoje eu acho que essa sua sugestão é bonita, mas hoje na história do toque não é nada totalmente... e também convida para talvez uma coisa que o toque, daí talvez a pessoa não sinta a vontade de fazer isso e tudo mais. Mas, na verdade, eu não queria abrir aqui para a gente criar rituais. A ideia é só para a gente deixar claro, assim, é importante. E na medida do possível. E está tudo certo também, se não der. Vocês estão fazendo o melhor possível. Teve eu recebi aqui o Rodrigo Luz, logo no início do sarau, no meio do sarau, a gente falou sobre luz. Sobre luz, não. É o Rodrigo Luz. A gente falou sobre luto. O Rodrigo, ele é o presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross aqui no Brasil. E teve uma coisa que ele falou que é super bonita, assim. Você está autorizada a não fazer tudo. Você, profissional de saúde, está autorizado a não fazer tudo. Você não se culpar, né? Só aquilo que é possível. Vocês estão autorizados, você não precisa ter culpa por isso. Vocês estão autorizados a fazer só aquilo que é possível. Vocês estão autorizados a ficarem bem, se sentirem bem. Vocês estão autorizados a chegar no fim do dia e falar assim, eu fiz o meu melhor, o que foi possível. Então, olhar nisso e não olhar o que não foi feito. Olhar mais o que é feito. E a gente tem essa tendência, né, de olhar muito o que a gente não fez, né, o que está pendente, o que não feito, o que foi ruim. Eu acho que nesse processo é muito importante a gente olhar o que foi feito. O que vocês conseguiram? As pequenas coisas. É um pouco daquela lista que a Brené Brown, que é aquela pessoa que fala sobre vulnerabilidade e tudo mais, ela fala da lista, de fazer uma lista de gratidão, de coisas pela que você é grata naquele dia. Tudo bem que gratidão caiu meio numa vala comum, mas é isso. Tipo, por que eu sou grato hoje? O que de bom eu fiz hoje? Tá, então isso eu fiz. Isso tá bom. Amanhã, outro dia, eu vou fazer outras coisas, mas eu fiz o possível. Acho que isso ajuda aí criando um fôlego para seguir, sabe? Ô Tom, e eu lembrei também do que você falou do Rodrigo, né? Do dia que ele fez no dia que ele falou com a gente sobre aquele momento da gente fazer um toquezinho nos nossos pés. Lembra que ele falou daquele escalda-pezinho, né? Para que a gente pudesse realmente ver que o nosso instrumento de trabalho, que são os nossos pés, também sentem cansaço, também precisam desse acolhimento, né? Senão é como você falou, no outro dia a gente não tem fôlego para acordar e viver tudo isso de novo, né? Total. Isso é importante. A gente se cuidar, né? A gente se dá, eu mereço. Sim.
eu mereço esse escadaté, eu mereço essa comida. Porque também o autocuidado, a gente também já tem falado sobre isso, é super importante, né? O que eu vou fazer para cuidar um pouquinho do meu corpo, da minha alma também, né? Do meu ser, assim. Então, quais os mimos que eu preciso? Porque o que vocês fazem é muito importante. O trabalho que vocês fazem é fundamental, ainda mais agora. E se vocês não se cuidarem, tanto da saúde física mesmo, para estarem com uma saúde bem, para poder enfrentar o que vocês estão enfrentando, então comer muito bem, se hidratar bem, tentar dormir melhor e tudo mais, se exercitar, também a parte emocional, porque senão vocês não têm nada para entregar. Como é que vocês vão cuidar de alguém se vocês estarem se cuidando? É muito importante. E eu sei que daí às vezes a gente vai para a culpa, né? Não, mas como assim? Eu estou aqui fazendo isso. Eu deveria estar fazendo aquilo. Eu deveria estar. É bem aquela coisa chavão, né? Eu preciso colocar a máscara em mim primeiro para depois poder colocar no outro. Senão, eu estou falando para mim também, tá? Eu falo, vou, e de repente a minha alimentação está horrível, eu estou cuidando mal, estou trabalhando um monte. Como é que a gente pode ir achando esse equilíbrio? Ô, Tom, e assim, ó. Desculpa, pode falar. Com relação ao que a Adriana acabou de falar, eu estava lendo alguns estudos que falam sobre os efeitos da massagem e são muito parecidos com a da automassagem também, né? Então, eu sou uma pessoa que precisa do toque, né? Então, eu sempre faço religiosamente, né? 2 vezes por mês, uma massagem no corpo todo. E agora a gente não está conseguindo fazer isso, né? Então, hoje só são 5 minutos para você fazer a massagem no corpo todo, mas assim, ajuda bastante, né? Ajuda bastante. A meditação, a respiração diafragmática, algumas posturas de yoga também. Então, assim, às vezes 5 minutos que você está sentindo que está mais acelerado, mais agitada pela situação, pelo momento, só você respirar fundo, fazer uma respiração abdominal, já ajuda a acalmar. E a gente consegue entender as coisas, né, ao redor da gente com mais clareza, né? Era isso que eu queria falar. Muito importante. Tem alguém aqui que entenda bastante desse tipo de respiração, alguma coisa para a gente poder fazer uma rapidinha aqui hoje no call, em algum momento? Você gostaria de puxar isso? Depois eu só quero falar, Tom, que eu estou fazendo o curso com o Odenício, que é espiritualidade e silêncio, né? Então, eu ia falar algo, mas não é dentro do que você está falando, da importância do silêncio nesse contexto em que a gente está. Então, em qualquer momento aí eu falo isso. Então. Agora segue, você já abriu assim, agora vai. Não, então, foi o que me marcou muito foi o primeiro, são 4 vezes, foi o primeiro, que ele estava querendo relacionar e o silêncio, ele lapida o espírito, né? E que o silêncio, ele também nos conecta, que o profissional que trabalha com isso, ele tem que ver quais são as conexões, assim como cada um tem, a conexão que cada um tem com o sagrado, que pode ser através de um animal, de um gatinho, que no caso ele estava falando também, você buscar dentro da sua conexão com o silêncio, aonde você se conecta com o sagrado, ele diz que o silêncio, nessa hora que você está nessa conexão, ele é um momento tão importante que ele faz o quê? Ele nos permite, naquele momento, elaborar algumas questões do nosso dia. Então, eu fiquei muito... me chamou muita atenção, sabe? A relação que ele colocou como uma ferramenta até, né? De uso e da importância
de quem está lidando com isso, porque ele coloca os dois lados, né? Tanto ele como capelão, porque ele é capelão, não sei se alguém não o conhece, né? Porque a gente precisa buscar esse silêncio e se conectar com o nosso sagrado, e que cada um de nós precisa saber o que nos conecta a várias coisas, que pode ser, como ele falou, animal, pode ser uma música, pode ser uma poesia. Ele usou várias coisas que é a sua conexão com o sagrado, e que esse silêncio, quando você faz isso, é o que te dá condições, que aí foi a importância do silêncio, de você resolver e elaborar as questões do seu dia a dia e não ficar carregando, né, Tom? Percebe? Então, assim, do que eu... não sei se eu posso falar isso, mas ele até dá um exercício para a gente da importância, de repente, você pegar uma foto que tenha um significado da sua vida e pegar e permanecer durante um tempo em silêncio. Mas aquela foto tem que ter algum sentido, um significado, ok? Que você vai naquele silêncio, você não vai falar nada, externar nada, mas você vai estar ali e vai descobrir o que aquela foto tem para dialogar com você também. Então, a relação, por isso que o curso chama, né, Tom? Espiritualidade e silêncio. Boa. Então, eu achei assim, então, obrigado, é pertinente falar. Obrigado. Eu acho que é importante realmente, né, a gente conseguir acessar essas coisas que eu sempre falo, né, que nos tragam de volta para o nosso eixo, né? Para a gente pode voltar para o eixo para enfrentar o que vocês estão enfrentando, os seus colegas estão enfrentando. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa? Uma conversa, tem um monte de gente quietinha aí. Eu gosto dos tímidos que estão querendo falar, e estão segurando, depois falar, não falei. Vai, fale. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir elaborar bem a minha ideia, tá? Mas ouvindo um pouco do que a Cássia falou, quando ela finalizou falando sobre o olhar da foto e através do olhar da foto se conectar e aí elaborar isso, faz mais sentido para mim do que eu falar de um silêncio que parece para mim externo, porque aí dentro da minha cabeça está se passando um monte de coisa, talvez eu não esteja conseguindo silenciar de fato, que eu estou vendo se fazendo não, e aí você me explica, tá, Cássia? Talvez por uma abordagem terapêutica diferente que eu tenha da tua, mas porque eu entendo pensamento como uma linguagem, como um comportamento ainda. Então eu posso estar diante de você em silêncio, mas dentro da minha cabeça, se eu não estiver direcionando isso para alguma coisa, para mim eu continuo falando. Eu continuo com aquelas vozes ali conversando comigo. Se eu estou direcionando para uma imagem de uma fotografia, ou se eu estou fazendo um exercício de respiração relacionado à meditação, aí sim, para mim, eu consigo silenciar a mente. Solto, para mim, não parece que eu consigo chegar nesse ponto, entendeu? E talvez seja uma ignorância minha, um desconhecimento desse ensinamento que você está comentando conosco, né? Legal. Eu acho que, de verdade, são várias linhas, né, e frentes e tudo mais. Eu acho que na meditação, eu concordo com isso, né? O silêncio é o silêncio absoluto. Então, se você está com outro estímulo, às vezes eu sei que na meditação, às vezes o externo, por exemplo, a respiração, ou um barulho externo, ou você fixar o olhar em algum lugar, é como uma âncora, né? Para te trazer, para te voltar quando você começar a ter o devaneio. Eu acho que são caminhos, né, que existem aí. Eu acho que tem uma coisa dele do silêncio sagrado, que é para você conseguir se conectar ao sagrado, tem a ver com o sagrado mais do que o silêncio, talvez, o externo, para você se conectar ao sagrado, mais do que a meditação. Eu acho que são caminhos, muitos caminhos. Posso fazer um comentário?
Oi, Cíntia, fale. Tudo bem? Eu sou assim. Ai, você fez, peraí que você ficou no mudo. Pera, você ficou no mudo. Opa, Aí, agora foi? foi. Então, eu acho interessante esse entendimento, né? Esses conceitos, na verdade, mas eu acredito que cada um também vai criando uma experiência própria, né? Eu falo isso por mim, que eu precisei morar fora um tempo, foi difícil esse isolamento na época, solidão, a tristeza, a saudade da família, só que era um outro contexto. Mas eu até então não encontrava, não tinha tido a oportunidade de encontrar algumas ferramentas para me dar nesse processo. Então, eu comecei a meditar sozinha, eu tinha muito mais tempo para mim. Então, eu ficava, às vezes, na praia, quando eu via, já estava 2 horas ali, só pensando. Então, para mim, agora, nesse processo da quarentena, está sendo um pouco mais suave, mecanismos poder lidar com essa situação. E com isso eu também passo para a minha família, consigo passar para os meus pacientes também. E acredito que tudo vai... Porque às vezes a gente quer orientar e quer ensinar algumas técnicas, né? Mas eu acho que isso também é interessante, as pessoas se permitirem, né, estarem abertas para esse autoconhecimento. É isso, seja numa foto, seja no budismo, seja no silêncio, seja com uma música, eu acho que tudo auxilia nesse processo. Era isso que eu queria dizer. Concordo, eu concordo. Não tem fórmula aqui, ainda mais aqui a gente não está para falar assim, tem que ser assim, isso é certo, isso é errado. Acho que é para você. Porque a gente está falando assim, é importante encontrar um caminho, é importante reconhecer que você precisa fazer algo para se cuidar, para enfrentar o que vocês estão enfrentando, o que os profissionais estão enfrentando e enfrentam, mas e estamos dando algumas dicas. Ó, tem este caminho, tem este. Uma coisa do ritual, né, que a gente começou essa conversa. Olha, tem esse formato do ritual, adapte. O próprio Jonathan fala. Eu não inventei nada, existe há milhões de anos os rituais. Eu só na hora organizei dessa forma. Criem os seus, façam os seus. Eu acho que nesse movimento, tudo que a gente de falar sobre toda essa transformação que a gente está buscando, né? De olhar de uma forma diferente para o luto, de reconhecer o luto, de falar sobre morte, sobre finitude, é muita coisa que tem que ser feita. Então não dá para a gente vir com verdades absolutas, a gente vem com convites. Sim. Olha, é isso que eu estou fazendo. Quer fazer igual eu faço? O Adapte vai fazendo o seu. É um movimento muito grande, então as pessoas estão fazendo, então a gente tem que ir somando e fazendo, sem verdades. Não tem dogmas, não tem Sim. verdades. É esse caminho, é por aqui, é por ali, vamos juntos fazendo. É muita para um só ter razão e um só ter verdade. Eu acho que acaba, o Tom, às vezes, causando uma certa angústia quando a gente quer encontrar alguma coisa que nos auxilie, mas a gente não sabe o quê, né? Então, a gente vê, nossa, aquela pessoa consegue fazer meditação, aí vai, como é que medita? Ou então, entendeu? Não são críticas, não, mas isso também causa uma certa angústia, né? E eu acho que isso tem mesmo num processo muito individual. Acho que cada um encontra uma ferramenta para se encontrar. Eu acho que é mais ou menos isso, pela minha experiência pessoal, né? Tenho um podcast chamado Finitude, eu não sei se vocês conhecem, e o dessa semana foi sobre saúde mental em tempos de Bolsonaro. Então, ela falou sobre a saúde mental, o quanto que, além disso tudo que a gente está vivendo, toda essa coisa do governo, o quanto está impactando. E daí, na minha coluna, que eu falei um pouco, eu comentei assim, eu falei, para mim eu não estou dando conta, para mim está sendo muito difícil, eu estou tendo insônia, não estou dormindo. Porque senão aqui as pessoas me veem aqui falando, falam, nossa, estou equilibradinho, está tudo bonitinho, está tudo certo. Não está. Estou ansioso pra caramba. Eu falei assim, meditação, eu sou um fracasso. Eu já tentei várias vezes, eu não dou conta, eu não sei meditar, eu já tentei, começo. 3 dias bonitinho, daí eu paro, e daí volto. Então também as pessoas entenderem que está tudo certo, também não consegui. Então eu tento fazer outra coisa. Eu falei, eu vou cozinhar, faço bolo. Você vai tendo que achar a tua forma.
Porque também você não fica assim, ai meu Deus, eu preciso meditar lá 1 hora todo dia, para daí eu ser. Puta, se for isso para você, vai, mas a gente precisa achar cada um a tua forma, porque não tem perfeição. Eu estou fazendo o que eu consigo, o que eu estou dando conta. E eu identifico, puta, isso aqui está faltando, tem dia que eu estou mais ansioso, então eu faço isso, faço aquilo. Mas eu não dou conta também não. Tom, olha, eu não sou meditadora profissional não, viu, gente? Eu só consigo meditar 5 minutos. É só 5 minutos. Mas já é a tua, é o que te serve. Eu acho que é isso que é legal também. Falar que é isso, eu consigo 5, eu consigo 1 hora, eu consigo 1, eu não consigo. Tá tudo certo. Eu não medito mais isso. Pode falar. Oi, pode falar. Tá ouvindo? Quem que tá falando? Deixa eu achar aqui. Luiz, claro. Aqui, Luiz, isso. Não, é isso mesmo. É interessante essa questão da individual. Tá vendo agora? Agora sim, pode falar. Olá, Luiz Cláudio. Não, é bem interessante essa questão da individualidade e o quanto também a gente se cobra, né? Eu não sei se muitos se encaixam nesse perfil também, mas a gente sempre reclama de tempo, né? Que o tempo é algo que a gente é tão precioso que precisa de tempo. A gente está tendo tempo e a gente às vezes não consegue lidar com esse excesso de tempo também. É uma coisa bem confusa e já tentei meditar, também não consigo. Sou tipo assim, aquela questão de sempre estar agitado, fazendo as coisas, sempre faltando tempo. E agora, quando você fica em isolamento, que é um momento onde você pode meditar ou fazer tantas coisas, você entra num momento de autocobrança, né? De tanta exigência. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? De olhar para dentro e fazer essa questão de... Não sei se alguém já ouviu falar em mindfulness, essa questão de atenção plena. E então essa questão do silêncio, né, da solitude, então são vários termos e assim é interessante essa questão, essa abordagem, que realmente cada um vai se adaptar ao seu jeito, né? Cada um vai ter que encontrar o seu momento e sem pressa, sem cobrança, porque às vezes a gente sempre se importa, não é sempre se importa, mas assim a gente olha para a grama do vizinho, né, e a gente às vezes se espelha muito no outro. E a gente precisa entender que cada um vai ter o seu momento de luto, cada um vai ter seu momento de conseguir meditar. Talvez uns não consigam, mas a gente tem que respeitar também como o nosso corpo funciona, né? Porque a gente acaba meio que se cobrando. E por ser da área de saúde, a gente acha que é capaz também de fazer muitas coisas e somos humanos como qualquer outra pessoa, né? Então, essa questão essa mistura, né? Acho que de sentimentos, de cobranças, de... tanta coisa, tanta parte social, política, econômica. Então, assim, a gente acaba meio que entrando em meio que um colapso, né? É um choque de cobranças, de ideias, de pensamentos. E se a gente não parar, fazer aquela respiração ou, sei lá, botar no papel realmente, né, essa questão da gratidão diária, senão a gente passa batido por muita coisa que a gente poderia até ser mais grato e valorizar muito mais coisas e acaba tudo sendo atropelado, né? Exatamente, exatamente. A tua fala me fez lembrar, e essa conversa que a gente está tendo, tem um trecho no livro da doutora Ana Cláudia, lá, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivida, Viver, que é uma passagem, acho que não sei se é o Gandhi ou quem é, mas que a mãe leva o filho com um problema ou alguma coisa que ele tinha que parar de comer açúcar. E daí o guru falou, volte daqui 3 semanas. Daí a pessoa foi, depois de 3 semanas ele falou, pare de comer açúcar. Ela falou, mas por que você esperou 3 semanas? Você não podia ter falado isso 3 semanas atrás? Falou, porque eu comia açúcar e eu não conseguia parar. Então eu tive que parar de comer açúcar para poder falar isso. Então, né, como professor, a gente fala muito sobre autocuidado, você precisa se cuidar, alimentação e tudo mais, mas vocês estão fazendo isso, né? A gente está fazendo isso. Então, a gente fala muito sobre autocuidado, mas onde que está o autocuidado nosso mesmo? Então, isso como é que anda. Então, a gente precisa, antes de falar, precisa começar a fazer a gente mesmo. Também não como culpa, mas também como consciência. Falar, é verdade, né? Coerência, como é que eu vou me cuidar? Sabe o que eu fico pensando, Tom? A necessidade que a gente tem de também se acolher, né? Achei muito bacana quando você falou sobre a gente precisa se autorizar a não dar conta, né? E eu fico pensando tantas pessoas que estão sofrendo, eu falo tantas pessoas, tanto a nível de quem está na linha de frente, como de quem está buscando na psicoterapia uma forma de lidar com tudo isso,
Então, uma falta de permissão, onde eu posso estar triste, eu posso estar com raiva, né? Porque a pandemia ela vem e veio como um caminhão destruindo todo o planejamento de pessoas que planejaram o ano todo, né? Pessoas que tinham viagens, pessoas que tinham festas. Então, assim, eu respeitar o meu sentimento, né? Onde, poxa, eu posso estar triste, né? A gente, como profissional da saúde, eu posso não estar bem algum dia, né? Eu posso estar triste. A gente se permite chorar. Eu tenho vivenciado muito isso, não só na prática do consultório, mas em círculos de amizade, pessoas que não se autorizam, né? Não acolhem a sua angústia. E eu acho que independente da abordagem teórica, independente de qualquer coisa, o acolhimento ele é fundamental. Porque se a gente não olha, se a gente não oferece atenção para aquilo que está apontando o tempo todo, como é que a gente pode avançar? Né? O negócio está tão gritante ali, então eu percebo que o primeiro passo é a gente se acolher, a gente se respeitar o nosso momento, o nosso não dar conta, né? Porque a gente não é super-herói, então a gente não tem que dar conta, a gente caminha dentro das nossas possibilidades. E talvez eu percebo muitas pessoas, tem que produzir, né? Inúmeras lives te ensinando a como fazer marketing digital, a N cursos. Então, assim, a gente fica sendo entupido de várias informações e até que ponto isso tudo faz sentido. Então, eu fico, à medida que assim foi ocorrendo a conversa, eu fiquei pensando em relação ao sentido, né? O que dá para fazer e que faça sentido para mim? Porque para muitas pessoas o silêncio vai fazer sentido. Aquilo ali vai ser possível para que a pessoa restabeleça a sua respiração, para que a pessoa consiga ter o seu momento com ela mesma. Mas tem pessoas que não vão dar conta. Então, cada um tem que encontrar estratégias para lidar com a sua necessidade. Só que como é que eu vou criar estratégia se eu nem sei qual que é a minha necessidade? Exatamente. Tem que olhar exatamente. Foi assim, o que eu fiquei pensando. Faz todo sentido, né? Como criar estratégia se eu nem sei qual é a minha necessidade, né? O que eu estou sentindo, né? Como é que eu estou... E a ideia, a proposta é essa, até isso aqui nesse grupo mesmo. A gente poder ser real, assim, de falar o que está acontecendo mesmo. Eu queria contribuir, oi para todos. Eu suponho, eu entrei com a conversa já acontecendo, eu suponho que, a exemplo de mim, outros tantos aqui são profissionais de saúde mental. Né? E aí a Ohana estava falando agora que nós sempre nos preocupamos e nos ocupamos com a saúde mental do outro, né? E parece que essa parada está fazendo a gente olhar para a nossa saúde mental, né? Eu tenho me dado conta, assim, da relação que eu tenho com o tempo, né? Então, antes desse isolamento, a gente dizia, não tenho tempo, né? Então, eu estou ocupada o tempo todo, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer, né? E quando a gente foi impedido dentro de casa, a gente se deparou com, e agora? O que é que eu faço com esse tempo, né? Antes eu estava lá fora, ocupando ele, e agora, José, né? Uhum. Aí, acho que lançou a gente para um olhar para dentro, né? Vou fazer meditação, vou fazer yoga, vou fazer... O que eu vou fazer, né? E, no fim, eu fico com a impressão que a gente se lançou a consumir outras coisas com o tempo que tem, né? Por exemplo, as lives, né? Eu tô rindo de mim, porque cada dia eu tô buscando uma live para estar acompanhando, para assistir, né? Então... eu continuo consumindo conhecimento, a troca de informação, né? Então, talvez o que a gente está se deparando agora, que a gente tem tanto tempo quanto tinha antes, só que antes a gente não sabia bem o que fazer com ele, né? E jogava tudo na conta do trabalho, no fazer para o outro, né? Um pouco por aí que eu queria dialogar também com vocês, se vocês também percebem isso. Faz sentido, faz todo sentido. A gente vai... E como também tem, pelo menos eu estou percebendo em mim, né? Do início, logo no início das 2 primeiras quinzenas, nos primeiros 15 dias, no primeiro final de semana, todo mundo fazendo reunião com os amigos e fazendo happy hour. E ainda não estava entendendo. Agora, já desde a semana passada, eu já comecei também a sentir um silêncio de todo mundo, pelo menos para mim é a percepção. Dos meus amigos, dos grupos, tá todo mundo agora um pouco mais
mais denso, assim, tá mais quieto, mais calado, sem muita conexão, sem querer fazer grupo, sem, vamos jantar junto. Tava tudo meio festa, assim, né? Tipo, já. Agora acho que tá caindo uma real falando, eu estou sentindo, hoje mesmo, assim, depois do almoço, comecei a mandar uma mensagem para alguns amigos que faz tempo que a gente não se fala, oi, eu tô passando para dar um oi, como é que você tá? Não sei, eu senti essa diferença. Então, acho que também é o tempo, daí as coisas vão mudando, né? Tipo, a gente está mudando desde o início. A forma de se relacionar com o mundo externo mudou. Acho que a rotina na casa, que no começo era muito estranha, que teve que implementar um monte de coisa, a gente com criança e tudo mais, agora já entrou num ritmo, mas ao mesmo tempo também as pessoas estão muito cansadas. Eu acho que os profissionais de saúde me preocupam muito, porque a gente ainda vai ficar ainda pior. Está super desafiador ainda e já está todo mundo muito cansado, fisicamente e emocionalmente, né? Então é complexo. Eu não consigo ler teu nome. Paz versus. Pera, deixa eu tirar você do. Pode falar. Oi, dá para me escutar? Dá sim, agora sim. Então, eu tenho que confessar uma coisinha, que vocês todos são da área de saúde, né? E eu sou da área de artes visuais e comunicação e semiótica. E uma aluna minha que participa com o grupo de vocês há um ano entrou em contato comigo, que eu fui professora na universidade no Brasil, em São Paulo, e eu dava aula de comunicação digital para eles e tal. E eu tenho um projeto chamado Alma, que é um projeto que eu fui recolhendo testemunhos de mulheres que passaram com câncer. E ele tem os seguintes, tem várias linguagens, de pintura, fotografia, um audiovisual, um curta, porque eu eu pratico várias linguagens, e tem um diário de bordo, na qual eu vou acompanhando as coisas que vão acontecendo, então eu vou narrando, tal, etc. E ela me chamou porque, como eu acompanhava a Ana Cláudia, eu acompanho a Ana Cláudia desde 2015, e também eu tinha um amigo que fez um sarau, e a Ana Cláudia a Quintana também tinha feito um poema, tal. E eu tive câncer também, então eu fui fazendo essas coisas de refletir sobre a morte, sobre a vida, etc e tal. E o que aconteceu é o seguinte, quando eu vim para a Espanha, depois eu morei em Lisboa também, em Portugal, eu comecei a prestar atenção na questão da saúde mesmo, como que as pessoas tratavam os temas de câncer, outras doenças, como que os médicos interagiam com os pacientes, porque eu tive uma equipe médica maravilhosa, assim, super humana, impressionante, e eu queria saber como que trabalhavam, assim, porque eu, apesar de ser da área de artes, mas eu me formei numa área multidisciplinar, na PUC, eu conseguia interagir com algumas coisas que me importavam, né? Então, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Lisboa, em Portugal, eu senti um pouco de choque cultural e também umas diferenças muito fortes na questão como era a estrutura de medicina, porque eu fui buscando testemunhas, mulheres que passavam pelo tratamento e tal, e era muito diferente. Eu sei que vocês, que são da área de saúde, quando vão para um congresso, os médicos se apresentam de uma forma, mas quando você vê o dia a dia, funciona diferente. Então, o que eu noto? Que o que vocês estão fazendo aqui, eu não estou vendo fazer aqui na Europa, aqui em Portugal ou Espanha. Eu participei, que eu sou meio xereta, porque o pessoal me envia, Paula, vai ter um Zoom de lives de remédios do coronavírus. Aí eu vou lá e vejo, eu vejo como que é o debate e tal. Vai ter live, não sei o quê. Aí eu vou lá e vejo. E essa aluna me deu um toque, porque como esses assuntos de vocês me interessam, porque vamos por partes. Eu senti necessidade de falar, porque vocês todos estão se abrindo e todos são da saúde, menos eu, então vocês precisam saber que tem uma coisa, eu sou uma espiã. Isso é bem-vindo. Mas esses assuntos todos que vocês estão falando é muito forte também, muito a ver também com o processo de conscientização das próprias pessoas, das mulheres com quem eu vou colhendo testemunho, né? E uma coisa que eu fiquei parada, assim, eu não estava conseguindo achar testemunhos de pessoas que trabalhavam na área de medicina que pudessem falar
sobre essa questão da passagem, né, de acompanhando a morte e tal. E quando veio o coronavírus, meu projeto deu uma travada, porque como por exemplo, eu tenho minha vizinha que está com câncer no pulmão. Na Espanha funciona assim, o atendimento ao câncer não parou. Então, todos os médicos e enfermeiros estão ligando. Então, eles ligam, por exemplo, o meu namorado estava com sintomas, então as pessoas ligavam e o médico ligava às 7, 8 da manhã. Você está bem? Você está se sentindo bem? Você tem consulta? Como que você está? Era impressionante o acompanhamento. Uhum. E o pessoal do câncer, assim, que tem que ir para o câncer, tem tudo organizado. Já em Portugal, tá tudo parado. Então, assim, as pessoas que precisam do tratamento, precisam dessas coisas, não estão tendo muito acesso. Uhum. Então, estava tudo voltado realmente para essa questão do coronavírus. E o estresse, por exemplo, as mesmas coisas que estão acontecendo com você, eu noto que aqui na Espanha está acontecendo e também está acontecendo em Portugal, que é essa loucura mesmo, essa tensão. Uhum. E é isso, eu entrei no grupo porque eu queria ver como travou esse projeto, mas estou prosseguindo, como que eu poderia encaixar essas coisas que estão acontecendo, porque o conteúdo dele é muito interessante, porque tudo que vocês estão falando é uma coisa tão humana, e eu estou achando isso incrível, assim, a forma que vocês estão dizendo, a procura, a da questão da fotografia também, que é uma questão de se refletir, de você saber de você olhar aqui, porque é a captação do efêmero, e ao mesmo tempo é uma leitura exterior, a questão da respiração, a questão da consciência, a questão, tudo isso é muito bonito, assim, e eu vejo isso no projeto e vejo isso nas pessoas, no dia a dia de vocês. É isso, eu tive que falar que eu sou uma espiã. O que acontece? O Sarau Infinito... que eu entrei aí. Se você segue a gente, a página infinito.etc., lá a gente está promovendo esse Sarau, que são vários tipos de encontros diferentes. Então, ontem a gente assistiu o filme, fez a discussão do filme, a gente tem um jantar que a gente faz virtual e tem a conversa, eu tenho convidados, tem várias coisas. E tem esse espaço que é chamado Conversa Aberta, que eu tenho aberto para profissionais de saúde, para que a gente possa ter esse espaço de acolhimento e cada um possa se abrir e tudo mais. Então, talvez tenha outros eventos que você é bem-vinda, mas é que a gente tentou fechar para que eles se sintam acolhidos. Eu peço super desculpa, se vocês quiserem eu até saio para que vocês fiquem tranquilos, mas assim, eu também não pego o conteúdo e saio espalhando, não sou assim. Mas assim, eu entrei porque eu me interesso mesmo pelo que vocês estão passando, pelas coisas que vocês, os canais que vocês estão trabalhando. Eu acho isso incrível, assim. Mas eu realmente olhei e eu falei assim, nossa, que bacana, eu quero saber sobre isso, por isso que eu entrei. Amanhã vai ter uma conversa, eu vou receber a doutora Ana Cláudia Quintana. Amanhã. Sim. Mas por indicação mesmo. O pessoal me falou, eu falei, não, eram minhas alunas. Eu falei, nossa, eu quero ir. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu saio e vocês ficam na boa, conversando sobre o assunto de vocês. Tá bom? Para não ficar aquela coisa estranha. Não, como você sentir, não tem problema nenhum. Você vê como você sente melhor, tá bom? Obrigada. Quem mais? Como é que vocês estão aí? A gente estava falando sobre... Daí a gente deu uma desvirtuada para a gente voltar sobre essa coisa que a gente está falando do autocuidado, das necessidades. Eu só fiquei com uma dúvida. Você falou que amanhã vai ter com a Ana Cláudia? Isso. Vai ser o mesmo horário? Não sei te dizer. Eu acho que sim. 5h30. Tem que só se inscrever lá, mas amanhã. Assim, idosos. A gente fala sobre os idosos. Eu quero puxar uma conversa para sobre os idosos. Sobre comunicação, o que falar com o idoso, como falar, como conversar. Então, a gente vai ter ela amanhã aqui. Então, inscrevam-se. E mais? Tom, eu estava dentro eu sou psicóloga clínica humanista, né? Mas eu tenho especialização em inteligência emocional e em gestão das emoções. E eu tenho lido muito que
Uma das maiores questões que as pessoas estão se perdendo, como você colocou, isso tudo são caminhos, mas as emoções eu acredito que é algo muito sério. É assim, as pessoas não estão sabendo lidar com aquilo que ela está sentindo, primeiro. Muitas pessoas não sabem identificar o que é uma emoção. E se ela não sabe nem identificar, ela não vai nem saber o que ela tem que fazer. Aí ela vai ficar mais perdida ainda. Então, não sei, não sou dona da verdade, estou apenas dando uma orientação perante uma ferramenta que eu vejo que tem sucesso. Que, primeiro, nós precisamos entender que nós nascemos com 6 emoções inatas. Isso é universal. Todos nós, tanto o filme, quem não assistiu, assista divertidamente, ali fala sobre isso. Mas quando você pergunta para uma pessoa, que emoção você está sentindo? Tom, vou te perguntar, que emoção... Posso sugerir o seguinte? Eu gostei do que você está trazendo, mas mais do que a gente, porque também a gente não tem muito mais tempo, mais do que a gente está na teoria, porque aqui eu quero falar individualmente, eu queria saber como você está se sentindo, menos do que as pessoas estão pensando, ou teorias e crenças, mas eu gostei da ideia que você trouxe. Eu gostaria de pedir para que cada um fosse muito honesto, mas escrevesse agora no chat. Talvez agora, porque a gente está acolhido, a gente está se sentindo melhor. Mas, no geral, essa semana, numa nota de 0 a 10, como é que você tem se sentido? 0, muito mal. 10, eu estou me sentindo muito bem. Só para a gente... Eu vou fazer uma escala aqui para a gente ver a média geral. Eu vou ler os números, eu não vou ler pessoas, mas sejam super honestos. Se identifique como você está se sentindo. Vou deixar primeiro falar, depois eu vou ler. Pode ir fazendo. O que mais? Adriana, a pergunta foi, nesses últimos dias, se você colocar o número do sentimento que você tem vivenciado, de 0 se sentindo muito mal, né, um sentimento, uma coisa mais emocional, e 10 me sentindo muito bem. De 0 a 10, qual o número que você daria? Uma nota. Só para a gente... Vou começar a ler aqui, tá? 5, 8, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 7,5, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 6, 9, 4, 7, 8, 7, 10, então, 6. Então, acho que, no geral, essa turma aqui, esse grupo está relativamente bem, né? Mais bem, assim, do que mal, assim, tá puxando. Que bom que tem uma turma que está se sentindo saudável aqui bem. Só que eu estou só curioso com o negócio que eu vou te falar. Messimara, você está fazendo uma pintura aí. Conta pra gente o que você está fazendo. Estou vendo aqui, essa é a terapia dela, pelo que eu estou entendendo. E está muito legal isso. Sim, sim. Aí eu tô reformando. Isso aqui é um negócio de pôr filtro de café. Sim. E aí quebrou a tampinha, eu tô tentando colar. Boa. Uma terapia, isso é uma forma de terapia, né? Sim, para não enlouquecer. É aí. Desculpa te invadir a tua casa, mas eu vi você falando. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Prazer. Legal. Ariane, você quer falar? O Tom, eu posso compartilhar a experiência que eu tive? Espera aí que a Ariane estava na fila aqui, só um minutinho. Ah, tá. É só compartilhar a nossa experiência aqui, né?
Eu sou psicóloga de um hospital universitário e faço parte da comissão de cuidados paliativos desse hospital aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E aí, interessante ouvir vocês, né, as estratégias que cada um está utilizando. Nós passamos por um momento muito difícil no início da pandemia, em primeiro lugar, porque quando existe um autor chamado Parks, que estuda a teoria do apego e do luto, e que ele fala da noção de mundo presumido, né? Que nós vivemos uma rotina que é presumida. Então, eu acordo, eu tomo meu banho, tomo meu café, vou ao meu trabalho, enfim, tenho uma rotina bem certinha na minha vida. E aí, quando chega alguma situação que inverte toda essa lógica, o sentimento é de muita angústia e de insegurança. E existem alguns fatores, especialmente na área da saúde, que ajudam a potencializar esses nossos sentimentos de vulnerabilidade, de fragilidade diante dessa ruptura do nosso mundo presumido, né? No caso da nossa experiência aqui no hospital, uma das primeiras coisas que nos ocorreu, né, foi a falta de diretrizes. Então, eu não sabia como se daria a minha rotina assistencial a partir daquele momento. Eu não tinha diretrizes desde a minha chefia imediata até a alta gestão do hospital. Eu sabia que haviam reuniões acontecendo sobre como o hospital ia se posicionar, se iria ou não acolher pacientes COVID, porque o nosso hospital se configura como aquele que acolhe pacientes com doenças crônicas. Então, ele serviria ou não como retaguarda para a COVID. Isso gerou uma sensação muito ruim em todos os profissionais de saúde, porque a gente não sabia se ia acolher, se não ia acolher, se a nossa rotina, o nosso processo de trabalho sofreria intervenção, que tipo de intervenção, como nós nos organizaríamos. Todo dia saía um boletim diferente, com uma instrução normativa diferente, e a gente ficava nesse vai e vem, né? Então, a falta de diretrizes foi, para além da situação de pandemia, algo que nos angustiou muito e ocasionou muitos adoecimentos, né? Essa semana eu estava assistindo um curso que a Débora Noal, que é psicóloga e sanitarista, estava oferecendo, né, por uma plataforma, falando a respeito de saúde mental e o novo coronavírus. E ela dizia que exatamente ela teve a oportunidade de participar de da assistência a várias pessoas em várias catástrofes pelo mundo afora, né, em mais de 40 países. E ela falando sobre a experiência dela de que, para além dessas dificuldades que uma situação como essa nos impõe, a sensação de insegurança, o sentimento de vulnerabilidade, ele é ainda maior quando a gente não consegue esse apoio, esse suporte, essas diretrizes de saber, por exemplo, desde coisas simples, como, por exemplo, onde é que eu vou pegar os meus EPIs para trabalhar? A minha rotina vai modificar de que modo? Eu vou estar todos os dias exposta dentro do hospital ou a gente vai entrar numa escala de rodízio? Nós temos várias linhas de cuidado, cada linha de cuidado um profissional é responsável, um psicólogo é responsável. Então, eu sou responsável por oncologia e cuidados paliativos. Mas se eu entro num sistema de rodízio, acabou isso. Eu tenho que passear por todas as linhas de cuidado no momento, por exemplo, que eu sou plantonista. Então, qualquer tipo de demanda que chegar, né, eu que sou especificamente vinculada a uma linha de cuidado, vou precisar me virar nos 30 para acolher qualquer demanda que nos chegue, né? Os conflitos entre equipe era uma coisa que ela também havia nos alertado, a possibilidade de início ou de acentuação de conflitos é interessantíssimo, isso existe mesmo, acontece mesmo, as pessoas ficam num nível de estresse tão grande que começam a se degladiar, e por coisas pequenas, são faíscas, né, que são possíveis de provocar conflitos dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí a gente, no meio desse turbilhão de coisas, a gente vai criando mecanismos para conseguir sobreviver, né? Então, agora a gente tem diretrizes mais claras, depois de todo o caos que se passou no início, nem os gestores sabiam para onde ir.
E agora eles conseguem organizar uma rotina, um sistema de rodízio médico, de enfermagem, da psicologia, da nutrição, da farmácia, com rotinas e condutas uniformes, né, entre as categorias. E eu comecei também a pensar estratégias para mim. Eu sempre gosto de me amparar nesses espaços de discussão, leitura, cursos, né? Eu tenho participado, ontem acompanhado. Dobrada, amor. Que ele deve acompanhar, não sei, as inscrições e as participações, mas eu tenho participado basicamente de todos os eventos, né, promovidos pelo Infinito, o Sarau, o Cineclube, criar poesias, ler, assistir e começar a perceber que, assim, quando a gente está diante do paciente, né, isso também tem me fortalecido muito quando eu olho para os pacientes e que eu percebo que é aquela minha missão, né, a minha conexão com as minhas escolhas, a minha conexão com o cuidado ao outro tem me fortalecido e me feito pensar, poxa vida, o meu medo não pode ser maior do que a necessidade de cuidar deles, de estar ao lado deles, de poder ajudá-los nesse momento que também é difícil para eles. Então, tem sido mais ou menos essa nossa realidade e os caminhos que eu tenho construído, né, para sobreviver e sair mais forte, né, resiliente. Muito bom, obrigado, Ariane. Muito bom. Eu acho que uma coisa que você traz que é importante, né, do início da tua fala, é a necessidade do contorno, né? Tipo, onde a gente está sem nenhuma. A gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar. Tudo que eu tinha de rotina, tudo que eu tinha se perdeu. Então, eu preciso de algum controle, eu preciso de algum contorno para eu poder atravessar isso, né? Então, eu preciso de alguma orientação. Então, isso é importante, né? Mesmo daí, criar novas rotinas para que a gente tenha um pouco de saúde, de organizar emocionalmente tudo isso, né? Muito bom. Camila, acho que você ia falar, né? Eu vou resumir, porque para não ficar muito extenso, mas assim, tem 2 semanas que eu estava voltando, estava começando a me sentir mal no final do plantão, e quando eu cheguei em casa eu estava com febre, né? Então, quando eu vi o termômetro, que estava 38 de febre, me deu um desespero tão grande, né? É uma experiência pessoal, porque eu trabalho com pacientes que estão morrendo todos os dias, eu faço parte da comissão de cuidados paliativos. Então, quando eu vi aquilo, a gente lida com os pacientes que estão sentindo falta de ar, que estão morrendo, né? Então, nossa, foi uma experiência para mim que, nossa, eu chorei, sabe? Comecei a me despedir das pessoas, como se eu fosse morrer mesmo. Então, assim, eu tive que... E nesse momento eu comecei a perceber também algumas coisas bem pessoais mesmo, assim, por exemplo, eu estudo muito sobre espiritualidade, mas eu me dei conta que eu não estou cuidando da minha, assim, com tanto cuidado, né? Então, isso foi, assim, foram 4 dias de febre e tive diarreia e tal, assim, meu teste deu negativo, mas eu fiquei afastada e eu acho que foi uma outra virose ou então foi um falso negativo, né? Eu não sei, mas assim, foram dias de muito sofrimento mesmo, né? Então, assim, a sensação de morte iminente mesmo. Então, eu fiquei pensando que ia morrer de falta de ar, né? Sentindo falta de ar. E se os médicos sabem usar opioide, né? Nessa situação de Covid, se eles conseguem utilizar bem essa situação, eu já estava pensando em várias coisas, né? É um desespero muito grande. E quando eu voltei para o hospital, bom que eu tive um período de uns 10 até quase 15 dias, né? Eu fiquei afastada. E nesse período eu consegui, assim, me reconectar, eu acho, com essa questão mais profunda minha, pessoal, mesmo, com a espiritualidade. E eu assumi um compromisso também de cuidar muito mais disso agora. E foi assim, e eu voltei para o hospital muito mais inteira. Eu não estou mais sentindo o medo que eu sentia antes. Eu estou muito mais tranquila quando eu vou lidar com os pacientes. Eu acho que isso realmente me deu uma serenidade maior agora. É aquela questão, o medo que eu estava sentindo antes, eu acho que diminuiu bastante com esse período, esse contato meu com a espiritualidade, que eu retomei algumas coisas na minha vida.
eu cheguei a fazer uma cirurgia espiritual, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu não estava fazendo, por exemplo, coisas que eu costumava fazer e eu não estava fazendo mais. Por exemplo, a leitura do Evangelho no lar, que eu fazia, eu sou espírita, né? Então, assim, eu comecei a retomar isso da minha vida, imagine, né? Então, eu estou preocupada com a espiritualidade do paciente todos os dias, né? Então, estou preocupada, estou lidando com isso todos os dias. Mas quando a gente fala da gente mesmo, né? Como a gente se afasta. E olha que eu participei da morte no jantar, né? Então, assim, isso para mim mexeu muito, viu? Mexeu muito comigo. Obrigado por se abrir aqui, contar tudo isso. É tão importante isso de ideia de um profissional de saúde que fala assim, aconteceu comigo e eu morri de medo. E eu me dei conta de que o trabalho de casa aqui estava mal feito, né? Eu estou falando isso e que legal que você foi em busca, né? Falou, isso aqui está faltando, eu vou ter que acessar isso. E você mergulhou e acessou e saiu melhor, né? Que legal. Obrigado. É importante essa... É muito melhor. Abrir assim, é muito bom. Muito bom. A gente está chegando ao fim, conversa deliciosa. Eu queria só mostrar, ontem a Ana Cláudia contou, eu não tive oportunidade de ouvir ainda, mas ela criou com alguns outros profissionais e também acho que é o pessoal de Portugal também. Deixa eu achar aqui. Uma playlist, um podcast chamado Pílulas de Saber e de Sabedoria. Eu vou compartilhar aqui. Parece que é bem para profissionais de saúde também. Então, tem algumas leituras de poesia, tem meditação, tem as leituras de poesia. Parece que o Fagundes lê uma poesia, não sei quem mais está lendo poesia, ela lê. Então, está aqui, ó. Ela começa... Respeito também a essa. Bem-vindo ao podcast Pílulas de Saber e Sabedoria. Meu nome é Ana Cláudia Quintana Arantes, eu sou médica e eu trabalho em São Paulo, no Brasil. Nestes tempos de pandemia, o que nós sabemos é que quase nada nós sabemos. Muito do sofrimento que as pessoas estão precisando enfrentar ao longo desse tempo de adoecimento diz respeito também a esse mundo desconhecido, de como que vamos fazer para cuidar dessas pessoas, para cuidar das famílias delas, e principalmente como é que nós podemos nos cuidar para a gente poder fazer o que nós temos que fazer. Nesse tempo tão desafiador no mundo inteiro, o que nós descobrimos é que, em primeiro lugar, nós precisamos dar atenção ao que nos fortalece, o que nos deixa seguros. E para nós, profissionais de saúde, uma das coisas que nos deixa mais em segurança é saber, é o conhecimento técnico. Eu trabalho com cuidados paliativos aqui no Brasil, que é uma área da assistência que vai promover um cuidado multidimensional, na parte física, emocional, social, familiar e espiritual de cada um dos nossos pacientes. Nesse momento, esse conhecimento eu tenho visto que se tornou muito valioso, talvez até necessário, para que todos os profissionais de saúde, em especial médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, aqueles que realmente estão vivenciando isso dentro das unidades de terapia intensiva, dentro do pronto atendimento, a chance de fazer escolhas com base nesse conhecimento e, ao mesmo tempo, não nos perdermos no sofrimento humano que necessariamente nós temos que enfrentar dentro e fora de nós. O propósito desse podcast é esse: trazer para os profissionais de saúde alguns minutos no seu dia, na chegada e na volta para o seu lugar de descanso, que nem sempre é a casa da gente. Muitos de nós precisam ficar em alojamentos, em hotéis ou na própria casa, mas sozinhos, sem a presença da família, até para proteger essas pessoas que nós amamos tanto. Essas pílulas de saber e sabedoria são nesta dosagem exatamente. Curtos episódios com conteúdo de técnica, de comunicação, de suporte emocional, de música, de meditação e de palavras que podem abraçar o teu coração através da poesia. Os episódios são curtos, mas eles são intensos. E nós acreditamos que essa parceria entre brasileiros e portugueses na nossa
amada língua portuguesa, que tem tantas palavras que sabem transformar. E nós vamos usar muito bem essas palavras para que a gente possa transformar essa sabedoria, esse conhecimento em algo acessível em cada um desses momentos que nós vamos ter que enfrentar ainda, que já estamos enfrentando, e talvez nos dê um amparo por tudo aquilo que nós já vivemos e que foi muito difícil. Sejam bem-vindos. Não tinha nem planejado tocar, mas eu vi que era curtinha, falei, acho que faz sentido e foi bom, até para a gente encerrar. Eu acho que vão ter essas pílulas lá, vou deixar como dica para vocês. Aqui você que já ouviu e recomenda. Então, gente, muito obrigado por mais esse encontro. Espero que a gente tenha todo mundo se sentido acolhido. A gente seguir, continue se cuidando dos seus. E amanhã, quem puder, venha, que eu vou estar com a Ana Cláudia. E domingo vai ter a cerimônia. Então, nas nossas redes a gente vai divulgar. Se vocês puderem convidar pessoas que vocês saibam que gostariam de participar. E semana que vem tem mais sarau. Tá bom? Um beijo. Cuidem-se. Até mais. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.